Fala galerinha, beleza? Pessoal, hoje temos aula de Física comigo, o professor Fontenelle. Lembrando que esse é um projeto SEDUC em ação, beleza? Vamos lá então? Hoje nós vamos falar sobre resistência elétrica, galerinha. E aí, olha, a expectativa nossa é compreender o conceito de resistência elétrica e suas aplicações. Lembrando que essas aulas são aulas de revisão, beleza? Então, olha só. Quando a gente fala que é um resistor elétrico, o que é um resistor elétrico, hein? Então, olha, são elementos de um circuito que tem a função de aquecer. É o chamado efeito Joule. Agora, cuidado com uma coisa, porque todos os aparelhos irão aquecer. Porém, existem aparelhos específicos que têm essa função somente de aquecer, beleza? Então, olha só, um exemplo que nós temos aqui para aparelhos elétricos, né? Que tem a função de aquecer, qual é? Lembra aí lá na sua casa, quais aparelhos na sua casa que tem a função de aquecer? Vamos lá? Chuveiro elétrico, não é verdade? O que mais? Ferro de passar, torradeira elétrica, são elementos que têm a função de aquecer. Mas aí você tem que ter um cuidado, porque muitos podem ter pensado no seguinte, fogão. Cuidado, o fogão, ele aquece por chama, tá certo? Ou por indução. Mesma coisa acontece para o micro-ondas. Você não pode caracterizar o micro-ondas como resistor elétrico. É um outro princípio que são justamente formados por indução eletromagnética que vai fazer esse cara aquecer lá no micro-ondas. Então, o que aparece para você quando você vai ter um resistor é quando a corrente elétrica vai passar e essa energia desses elétrons que estão na corrente elétrica transforma-se em energia térmica, beleza? Pensando sempre nisso. Bem, e a representação do meu resistor vai ser qual? Tradicionalmente, nós vamos ter duas representações, que são essas duas aqui. Só que cuidado, não aparece só essas duas para você, tá? E aí entra um detalhe muito importante, porque esses caras aqui, eles representam em um circuito lâmpadas, tá certo? Só que essas lâmpadas não é a lâmpada de LED, nem é a lâmpada fluorescente, é aquela lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente é aquela lâmpada que tem um filamento, né? Aquele filamento, aquela lâmpada antiga, que você tem aquele filamento de tungstênio que passa a corrente elétrica ali, fechou? E aqui, olha, nós temos um outro resistor, que é justamente o resistor de circuitos eletrônicos, beleza? Esse resistor sempre vai ter essas linhas aqui, olha, dizendo que é justamente o valor desse resistor. Através dessas linhas, nós calculamos o valor desse resistor. Um outro detalhe a respeito desses resistores ele tem a função de aquecer, beleza? No circuito eletrônico, ele tem também a função de controlar a voltagem, não necessariamente de aquecer. Ele pode ter a função de controlar a voltagem. Mas ele vai aquecer também, Fontenelle? Vai aquecer. Mas a gente coloca o valor dele dentro do circuito para controlar a voltagem, beleza? Que vai para outros aparelhos que não podem receber voltagem tão alta quanto entra numa placa de circuito, ok? Então, olha só, galerinha. Como nosso intuito aqui é mais a revisão, né? Esse mês todo nós estamos em revisão, vamos fazer alguns exercícios disso aí. E aí nós vamos pegar aqui uma questão de 2018 da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que fala assim, olha, resistores ohmicos, o que são resistores ohmicos, galera? Lembra que você tem todas essas aulas lá no Face e no nosso YouTube, beleza? Então dá uma olhadinha lá nas características do resistor ohmico. Eu vou falar para você só o seguinte, ó, resistor ohmico tem resistência constante, beleza? Lá a gente tem aquela aula que a gente faz o gráfico, olha a corrente e olha a DDP e verifica que a relação entre os dois sempre é a mesma. Beleza? Então, olha só, por isso a gente fala que resistor ohmico é um resistor de valor constante. Idênticos, então todos têm o mesmo valor. Foram associados em 4 circuitos distintos e submetidos à mesma tensão U, beleza? Lembra que tensão também pode ser chamada de DDP ou, popularmente, voltagem, ok? Observe os esquemas. Então, está aqui os nossos esquemas. Ele quer, nessas condições, a corrente elétrica de menor intensidade, olha lá, ele quer a resistência elétrica de menor intensidade. Se estabelece no seguinte circuito. Como eu tenho, nesse caso aqui, galera, a questão de corrente elétrica, eu tenho 2 fórmulas para analisar isso, beleza? Em resistência.
Uma é a primeira lei de Ohm, que é o U sempre ri, ok? A segunda lei de Ohm vai falar fazer a relação com o material que está sendo utilizado, a resistividade no caso, o comprimento e a área, ok? E aí eu teria U igual a ρ L sobre A, beleza? Aqui, nesse caso, qual será a relação que eu tenho em que ele fala para mim em DDP e em corrente elétrica? É a primeira equação ou a segunda equação? É a primeira equação, não é isso? Porque aqui eu tenho, olha lá, corrente elétrica, que é o meu I, e a minha DDP, que é o meu U. Então, eu não vou utilizar a minha segunda equação, vou analisar em cima da primeira equação. E ele fala o seguinte, todos os meus circuitos são ligados à mesma tensão. Então, o U é igual para todos. Vamos colocar aqui, olha, o U é constante, não vai variar. E ele quer saber a menor intensidade de corrente, ele quer saber uma corrente pequena. E aí, se ele quer a menor corrente, o que vai ter que acontecer com a minha resistência? Eu tenho que observar o seguinte, esses dois caras estão multiplicando. E a gente vai lembrar, toda vez que eu tenho uma multiplicação, a relação matemática de proporção, ela é inversamente proporcional. Quando, Fontenelle? Quando você tiver uma multiplicação. O que isso quer dizer para a gente? Que se eu tenho uma baixa corrente elétrica, eu vou ter que ter uma alta resistência. Então, o que eu estou procurando aqui, pessoal? Quem tem a maior resistência. Fechou? Tranquilo isso aí? Então, vamos procurar aqui, olha, qual desses 4 elementos vão ter maior resistência. E aí a gente tem que lembrar das nossas aulinhas lá de junho, que são os tipos de associação de resistores que nós vamos ter. Nós vamos ter série, paralelo e mista. Primeiro caso, vamos lá. Primeiro caso aqui, olha, situação 1. Eu tenho 4 resistores R, tá certo? Como é que eu faço para calcular a resistência equivalente? E a gente tem que lembrar novamente, o que vem a ser resistência equivalente, pessoal? Resistência equivalente é aquela resistência em que eu substituir essas 4 resistências aqui, eu pego um resistor que vai valer o mesmo valor dessas 4 juntas. Só que não é simplesmente somar, tá certo? Existe uma relação para elas. E nesse caso aqui tem até um macetinho. Qual é o nosso macete? Pego o valor de um resistor e divido pelo número de resistores que eu tenho. Quando é que eu posso fazer isso? Quando é que eu posso fazer esse macetezinho aqui? É quando você tem resistores iguais em paralelo. Fontenelle, como é que eu vou saber se a minha associação é em paralelo ou em série? E aí a gente vai colocar um desenho aqui para você, ó. Quando eu tenho a associação em paralelo de resistores, olha aqui, eu tenho esse esquema, ó. A minha corrente elétrica está vindo aqui, ó. Ela passa por esse ponto aqui que a gente vai chamar de nó. O que é nó? É a minha bifurcação. E aí ela vai começar a dividir. Quando ela divide aqui, ela divide em uma corrente 1, em uma corrente 2, em uma corrente 3. Quando eu tenho essas separações, o que vai acontecer com a corrente elétrica? Ela vai diminuir. Então, eu falo que elas continuaram aqui, olha, mas em quê? Em paralelo. Uma está paralela à outra. Olha aqui, olha. Quando ela for passar nesse resistor e nesse resistor, resistor 1, 2 e 3, ela está passando em uma associação em paralelo. E aí, o que eu faço para resolver, então, Fontenelle? Simples. Olha só. Eu pego o valor de um resistor, que no caso é R, e divido pelo número de resistores que nós temos. Ora, aqui, quantos resistores nós temos? Iguais. Não são 4? Fechou, cara. Então, a minha resistência é R sobre 4. Beleza? Como ele quer menor corrente, eu tenho que ter a maior resistência. Lembra disso? A gente está procurando a maior resistência. Segundo caso. Olha aqui, nosso segundo caso. O que eu vou ter nesse caso aqui, Fontenelle? Aí você tem, ora ele está em paralelo e ora ele está em série. Quem eu resolvo primeiro? A série. Então, olha, como é que eu vejo que ele está em série? É porque minha corrente vem aqui, olha, passa num resistor, depois passa em outro, em seguida, sem sofrer bifurcação. Então, o que eu tenho aqui? Esses dois resistores vão se juntar.
e vão transformar em um resistor só, 2R. Ah, Fontenelle, nesse caso de série, então, soma é? Exatamente. Eu vou pegar 2 resistores e vou somar, olha lá. São 2 aqui em cima, 2 aqui no meio e 2 aqui embaixo. E aqui eu vou ter, então, outros 2 resistores formando 2R. Fechou? O que eu faço, então? Agora eu passo a ter que tipo de associação ainda? Série ou paralela agora? Agora é o que, pessoal? Paralelo. Por quê? Porque a minha corrente, ela está o que agora? Dividindo. Ela passa a corrente lá em cima, ela passa a corrente aqui no meio e ela passa a corrente aqui embaixo. Como ela divide aqui em 3, o que a gente vai fazer? Vai calcular esse cara igual a essa equaçãozinha aqui que nós fizemos anteriormente. Então, em 2, o que nós vamos fazer? Então, eu vou colocar aqui embaixo. Em 2, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a resistência equivalente, pegar o valor da minha resistência. Quanto é o valor da minha resistência? 2R. Lembra que nós falamos que só serve se for iguais. Então, 2R dividido por quanto? Quantos resistores eu tenho aí? 3 resistores. Então, dividido por 3. 2R sobre 3. Lembra que eu quero o maior, né? Aí eu vou, beleza, agora eu vou para a minha terceira. Na minha terceira, eu vou ter o seguinte. Aqui, olha, o que eu tenho aqui? Série ou paralelo? Paralelo. Quando eu tenho paralelo, o que eu faço? Eu pego o valor de 1 e divido pelo número deles, que no caso é 2. Beleza, R sobre 2. Aí eu resolvi esse pedaço aqui só, mas eu tenho que resolver o circuito todo. Então eu tenho que envolver essa outra resistência. Então eu vou desenhar novamente esses 2 resistores, mas trocando ele por esses caras aqui, R sobre 2. Como é que ficaria? A vai ligar no resistor que eu acabei de criar e o resistor que estava lá anteriormente. Então, eu vou ter B, vai valer aqui R, e aqui vai valer R sobre 2. Lembra que R sobre 2 é a mesma coisa que 0,5, não é isso? Porque é 1 sobre 2, não é isso? R. E aqui eu tenho, olha, 0,5 mais R. 0,5 mais R dá quanto? 1,5 R. Olha, até aqui é a nossa resposta, não é isso? Esse cara aqui vai dar quanto, pessoal? Não é uma série? Dá 3 R's. E aqui? 2 R's. 3 R's aqui em cima e aqui embaixo dá 2 R's. Beleza? Só que eu não posso simplesmente dividir esses caras, tem que fazer produto pela soma. Então vamos fazer o seguinte, nosso tempo finalizou, vamos deixar esse cara aqui, esse 4 item de fora. Entre esses 3 itens aqui, qual deu a maior resistência? Não foi esse daqui, olha, 1,5 R? Então fechou. 1,5 R para esses 3 caras seria o nosso terceiro item. Fechou? Galerinha, então, logo após o intervalo, rapidinho, cara, nosso tempo aqui é cronometrado. Logo após o intervalo, aula de educação física com a linda professora Silvana. Vocês vão ver só, ela tá com um penteado top, fashion demais. Um abração, galerinha. Essa educação com física, com Fontenelle, fica por aqui. Até mais. Tchau, tchau.